Se você está procurando uma empresa que consegue transformar luxo em lucro, a JHSF é a sua empresa. Ela é uma empresa extremamente diversificada que apresenta diversas atividades. Entre elas, nós temos principalmente o segmento de incorporação, que a empresa fez o IPO agora e que simplesmente transformou e alavancou o resultado dela. Nós vamos falar exatamente tudo o que você precisa saber sobre isso. Além disso, a empresa apresenta renda recorrente voltada para o segmento de luxo. Então você vai ter a JHSF, como por exemplo, a dona do Catarina Fashion Outlet e do Shopping Cidade Jardim. São shoppings que abarcam marcas de extremamente luxo voltado para um segmento específico e que não é atingido por crises. Então, esse segmento ele gasta muito e não é afetado por inflação, taxa de juros, dentre outros, o que confere à JHSF uma posição de destaque. Além disso, a JHSF atua no segmento de gastronomia e hospitalidade, e que ela opera projetos de luxo, como por exemplo a rede Fazano de hotéis, uma rede de alto luxo mundialmente famosa. E repare só, então esses empreendimentos de luxo eles não podem ser vistos de forma unitária. Um empreendimento gera sinergia positiva para outro, como você tem a hotelaria, a rede Fazano de hotéis, mundialmente famosa, novamente. Depois você vai ter os shoppings voltados para marcas de luxo. Só que esse público, ele precisa chegar a esses locais. E é exatamente aí que entra a aviação executiva. A JHSF opera um dos maiores aeroportos executivos aqui do Brasil, com inclusive viagens internacionais. Então você tem todas essas sinergias promovendo lucratividade para a empresa. E é exatamente esse modelo de negócio integrado que coloca a JHSF numa posição de destaque aqui no Brasil, uma das empresas que apresentam os melhores resultados de forma consistente, que é o que nós vamos ver agora. Então vamos lá, porque esse vídeo vai ter muita informação e vamos falar de cada atividade prestada pela empresa, as suas potencialidades, os seus riscos e como uma atividade consegue melhorar. Começando com as informações gerais da empresa, ela tem um preço de cota de aproximadamente R$ 10, bastante acessível, né? É uma Coca-Cola. E simplesmente apresentou uma valorização nos últimos 12 meses de incríveis 152%. Isso daqui é incrível, pessoal. Você mais do que teria dobrado o seu dinheiro, quase triplicado. Eu quero mostrar o quão rentável é a JHSF. Ela tem um PL extremamente baixo, de 3,6 aproximadamente. PL abaixo de 10 já é considerado pelo mercado com certo desconto. O PL de 3,6 é um dos mais baixos já registrados, mesmo a empresa apresentando uma valorização extraordinária. Então fique de olho na JHSF. E ela tem um P sobre BP de 1,01, ou seja, ela está com apenas 1% de sobrepreço, se você levar em consideração o patrimônio que ela possui. Então é uma empresa bastante barata, com a cota acessível e barata mesmo para você comprar. Tem um dividend yield de 5,6. Esse dividend yield ele não é muito alto, mas não é porque a empresa distribui pouco dividendos. Como a gente vai ver, ela distribui bastante dividendos. Mas é porque a valorização da cota foi tão alta que ela reduziu o dividend yield, ok? Porque há essa relação. Dividend yield é o quanto que a empresa distribui de dividendos por cota, dividido pelo preço dela no mercado. Então, como o preço da cota está no denominador, quanto maior for ele, menor é o dividend yield. E foi isso que aconteceu. O preço da cota no mercado aumentou tanto que o dividend yield caiu. Por isso ele está na casa dos 5%. Se formos levar em consideração o gráfico de rentabilidade, olha isso. É uma linha reta para cima. Está lateralizando um pouco agora, caiu, voltou, mas pô, ela apresenta uma valorização absurda somente com o valor da cota. Vamos colocar agora os dividendos. Não alterou nada. Então você vê que a cota, ela por si só, já é extremamente rentável. Se você tivesse investido 5 anos atrás, você teria uma rentabilidade de 108%. Há 2 anos, 150%. E há 10 anos, quase 1000% de rentabilidade, pessoal. Então você vai ter muita rentabilidade com a JHSF. E tem um plus que eu vou falar agora. Os dividendos da JHSF, eles são mensais, pessoal. É um fundo imobiliário extremamente diversificado, voltados para um público de alta renda. Todo mês você vai receber dividendo da JHSF. Vai cair aqui, ó, 6 centavos, 6 centavos, às vezes 3, às vezes um pouco mais. Então, todo mês vai cair um dividendos na sua conta. Encare o JHSF como um fundo imobiliário que você vai pagar R$ 10, apresentou uma rentabilidade estúpida nos últimos 12 meses e é extremamente lucrativa. Se você pegar a rentabilidade da empresa e comparar com outros benchmarks, Ibovespa, IFIX e CDI, você vai ver que a JHSF ganha de todo mundo e de longe. Ela rendeu nos últimos 5 anos 108%. O Ibovespa ficou em 63%,
CDI 7,3 e o IFIX 3,6. Então a JHSF rendeu quase o dobro do Ibovespa e praticamente ali também quase o dobro do CDI, da renda fixa. Se você somar essa rentabilidade junto com os dividendos, então é covardia. Então, por favor, olhe com a JHSF com carinho, que é uma empresa muito forte. Vamos entrar agora na divulgação de resultados mais recentes desse quarto trimestre de 2025 e que foi simplesmente estrondoso. A empresa ela bateu recorde em todos os seus indicadores e apresentou uma rentabilidade absurda, principalmente levando em consideração o seu IPO do segmento imobiliário de incorporação. Antes de entrar no relatório em si, eu quero que você entenda a estrutura da JHSF. Ela tem basicamente uma divisão, que são os negócios recorrentes e o consolidado. Quando você vir resultado consolidado, significa que a JHSF está levando em consideração as suas atividades, ok? Quando ela fala em renda recorrente, você vai levar em consideração de shoppings até a JHSF Capital, que é de gestão de recursos, tá? Você não vai levar em consideração varejo, incorporação e hold, ok? Então ela faz essa segmentação e você vai ver o porquê que eu estou falando isso, porque ela faz essa divisão na divulgação do seu relatório. Então a gente vai falar de renda recorrente e a gente vai falar de consolidado. Então agora você já tem uma visão de como se estrutura a empresa. E ela tem as suas atividades: shoppings, gastronomia, hotelaria, aeroporto, JHSF Residências e Clube, Capital, varejo e corporação e a holding. Então você tem todas essas atividades que, como eu falei na introdução do vídeo, uma viabiliza a outra. Você tem aeroporto com aviação executiva e hospitalidade, gastronomia e shoppings. Depois você vai ter residenciais e clubes, administração de recursos de terceiros, vendas em varejo e o segmento de incorporação. Todos eles proporcionam viabilidade para o segmento seguinte, para esse público de alta renda. Então agora vamos para o resultado em si. Nós temos consolidado e renda recorrente. Você agora já sabe como isso se estrutura. No resultado consolidado, que abarca todo mundo, a receita bruta ficou em 3,7 bi, um crescimento de 112%. No resultado de renda recorrente, o crescimento foi de 28%. EBITDA ajustado consolidado, um crescimento absurdo de 145%. Renda recorrente, o crescimento foi mais modesto, de 33%, mas mesmo assim muito grande. Lucro líquido, no resultado consolidado, teve um crescimento de 117%. Isso daqui é absurdo, pessoal. Crescer 117% no lucro líquido é insano. Se você levar em consideração a renda recorrente, o crescimento também é insano de 45%. E aqui ele destaca o IPO do segmento de incorporação, que gerou um ganho de capital de mais de 5 bilhões, o maior IPO do segmento imobiliário aqui no Brasil. Nós temos aqui os números antes do IPO e após ele. Antes, a JHSF tinha uma dívida bruta de 5,6 bilhões. Tinha 2,3 bi e mais 1,1 em contas a receber. Então, essa galera aqui você soma, que são caixas e equivalentes de caixa. Então, ela tinha aproximadamente 3,4 bi de disponibilidade lá para ela. Então, você pega a dívida bruta, subtrai pelas disponibilidades e você vai ter o endividamento líquido, que está na casa dos 2,2 bilhões negativo. Então, a empresa ela tinha mais dívida do que caixa, ok? Com uma dívida líquida de 2,2 bilhões. Após o IPO, a dívida líquida que deu uma leve subida foi para 5,7 bilhões e equivalente de caixa ficou em 5,4 bilhões. Contas a receber foi para 2,6, o que gerou um caixa positivo de 2,3 bilhões. Então, antes você tinha um grau de alavancagem de 1,9 vezes, agora você tem um grau de alavancagem negativo de 1,3 vezes. O que significa isso? Grau de alavancagem negativo. Significa que a empresa ela tem mais caixa, mais disponibilidade do que ela tem de dívida. Ela pode honrar com o seu endividamento a hora que ela quiser. Por que ela não faz isso? Porque não é interessante. Ela pode usar esse caixa para rentabilizar mais, para fazer novos investimentos, e ter dívida faz sentido tributariamente. Então ela tem alguns benefícios e alguns abatimentos pelo seu grau de endividamento, desde que seja comportado. Então agora ela tem muito mais caixa do que ela tem de endividamento por conta desse IPO. Então a empresa ela simplesmente mudou de prateleira com relação aos seus números e indicadores. Vamos falar agora dos resultados consolidados da empresa, tá? Preste bem atenção nisso. Com relação à receita bruta, teve um crescimento de 200% de 2020 até 2025. Se formos levar em consideração 2025, o crescimento foi de 112%. É um crescimento inacreditável.
O resultado bruto é o lucro bruto. Teve um crescimento de 140% de 2024 a 2025 e um crescimento de quase 176% de 2020 até 2025. É um crescimento muito forte, pessoal. EBITDA é lucro antes de imposto, taxa, depreciação e amortização. Ele mede a eficiência operacional da empresa com suas atividades. E no resultado consolidado, o crescimento de 2020 até 2025 foi de 169%. De 2024 até 2025, ficou em 141%, 145% no intervalo de um ano. E por fim, a última linha do DRE, temos o lucro líquido, que de 2025, crescimento de 194%. De 2024 a 2025, crescimento de 117%. É incrível. Olhando agora a renda recorrente, você já sabe o que é. Vai excluir varejo, incorporação e holding. A receita bruta teve um crescimento de 5 vezes, de 2025 a 20, de 2020 a 25, e um crescimento de 28% de 24 a 25. EBITDA ajustado, um crescimento de 14 vezes no intervalo de 2020 a 2025, e um crescimento de 33% de 24 a 25. E a margem EBITDA, que é a relação do EBITDA com a receita líquida, o que da receita você tira de eficiência operacional, ela saiu de 19% em 2020, agora está em incríveis 51% de margem EBITDA. É insano isso aqui para o pessoal. E o peso por atividade. Nós temos as atividades que têm o peso na receita bruta e as atividades que têm um peso na eficiência operacional, aquilo que gera caixa, nos negócios recorrentes. A atividade que gera maior receita é hotelaria e gastronomia. A que fica em segundo é shoppings, seguido de aviação executiva. Agora, a que gera o maior caixa é shoppings. Hotelaria e gastronomia fica em penúltimo, pessoal, em geração de caixa. Então, o que você conclui? Hotelaria e gastronomia gera uma receita muito grande, porque como é para um segmento de alta renda, então a JHSF consegue tickets maiores, consegue cobrar mais por aquele serviço ou produto que está oferecendo. Só que esse segmento ele consome muito caixa. Então, daquilo que está oferecendo, ele também consome. Por isso que ele é o penúltimo em geração de caixa e o primeiro em geração de receita. Shoppings, ele é o segundo em geração de receita e ele é o primeiro em geração de caixa. Então, a JHSF ela consegue ser bastante eficiente com esse segmento. Residências e clubes também é bastante operacional para a empresa, porque ele é o quarto em geração de receita, mas ele é o segundo em geração de caixa, seguido de perto de aviação executiva. A aviação executiva é o terceiro em geração de receita e é o terceiro em geração de eficiência operacional. Então, aqui você já tem uma estrutura da empresa. Você já sabe qual é o peso que cada atividade tem na geração de dinheiro para a empresa, de receita, e você tem o peso que cada atividade tem na eficiência operacional, naquilo que gera caixa para ela. Nós vamos ver agora o resultado de cada atividade no sucesso desse resultado operacional. O quanto que operacionalmente cada atividade se saiu. Beleza? Então vamos lá. Começando com o segmento de shoppings. E aqui eu já destaquei o maior resultado da história. A receita bruta cresceu 12% de 2024 a 2025. O resultado bruto, lucro bruto, cresceu 14% de 2024 a 2025. E o EBITDA ajustado cresceu 34%. E o resultado operacional, vendas consolidadas, cresceu 13%. Os aluguéis cresceram 11%. Taxa de ocupação está em 99%, não tem praticamente nada desocupado, praticamente zero vacância, e vendas por metro quadrado de 19%. E aí, se tratando de shoppings da JHSF, tem mais um ponto positivo, além do seu excelente resultado financeiro e do seu excelente resultado operacional. A JHSF é a terceira maior gestora dos shoppings do fundo imobiliário XPML. Eu trouxe aqui o relatório gerencial do XPML nesse vídeo que eu deixei aqui. E você tem aqui, ó, JHSF, ela administra 17% de todos os shoppings do fundo. Então você tem o melhor fundo imobiliário de shoppings da nossa bolsa, que é o XPML, e a JHSF é a terceira maior gestora de todos os shoppings desse fundo.
Então você tem a JHSF atuando em todos os segmentos e que é muito rentável, pessoal. É uma empresa muito eficiente. E esses são um dos principais destaques das marcas que tem no shopping da empresa. Você tem Dior, Tiffany, Prada, Chanel e outras que eu nunca ouvi falar, mas tenho certeza que são muito boas, muito caras também. Hospitalidade e gastronomia. Como nós falamos, a JHSF é dona da rede Fasano de hotéis, uma rede mundialmente famosa. O resultado desse segmento foi um crescimento de 17% na receita bruta, 15% no lucro bruto e de praticamente 10% no EBITDA ajustado, aquele que exclui efeitos não recorrentes. E considerando o resultado operacional, a gente pode fazer essa segmentação aqui. Aqui nós temos a hotelaria e aqui a gastronomia, ok? Na hotelaria, nós tivemos um aumento de 11% nas diárias, a taxa de ocupação ficou em 60%, uma estabilidade, né, um crescimento de 0,2 pontos percentuais em relação a 2024. O RevPAR, que é a receita por quarto disponível, que ficou em 2.670, aproximadamente, um crescimento de 7% em relação a 2024. Então, o segmento de hotelaria, como um todo, ele melhorou. No segmento de gastronomia, é o mesmo sentido. Nós temos um crescimento de 8% no couvert médio. Então, o que aconteceu aqui? A taxa de ocupação cresceu, mais quartos foram alugados, e além disso, além da quantidade, houve um aspecto qualitativo. A empresa ela conseguiu cobrar mais. Então, mesmo aumentando o preço, ele ficou mais ocupado. Então, é o combo perfeito. Aviação executiva. Nós temos o resultado financeiro e o resultado operacional. No resultado financeiro, houve um aumento de 40% na receita bruta, 60% no lucro bruto e de 40% no EBITDA. Então, tudo aumentou, financeiramente falando. Operacionalmente falando, houve um crescimento de 56% nos movimentos, em números de voos, e de 38% em litros abastecidos. Então, teve uma média de 71 voos diários. Então, você aumentou em muito o movimento do aeroporto executivo. E destaque para esse indicador aqui. Você tem simplesmente uma lista de espera de 170 aeronaves hangaradas, com fila de espera, pessoal. Então, todos os hangares da aviação executiva da JHSF, do aeroporto Catarina, estão ocupados e tem fila de espera. É isso que eu quero que vocês entendam. O segmento de classe A chega com a aviação executiva no aeroporto. Ele pode ficar hospedado na rede Fasano, comer nesses hotéis, e fazer compras no Catarina Fashion Outlet. Então você tem todo um combo para viabilizar uma atividade e outra. E nos momentos vagos, eles vão para o segmento de residências e clubes. Você tem uma piscina de surf artificial e você tem campo de golfe. Tanto que o resultado financeiro desse segmento teve um crescimento de 117%, um resultado bruto de 118% e um crescimento no EBITDA de eficiência operacional de 102%. E você tem uma taxa de ocupação próxima a 100%, praticamente zero vacância e tudo ocupado. E aqui nós temos a JHSF Capital. Ela teve um crescimento no A1, que é Asset Under Management, que são ativos sob gestão. De 2023 a 2025, crescimento de 7 vezes. 2024 a 2025, um crescimento de 4 vezes. E a composição dos ativos, quase 90% desses ativos são nacionais, e você tem ali quase 10% internacional. E por fim, o último segmento, que é o segmento de incorporação. Ele teve o melhor resultado da história, com um IPO de 5,2 bilhões. Com relação ao seu resultado, ele teve um crescimento de 280% na receita bruta, 290% no lucro bruto e 280% no EBITDA. O segmento simplesmente explodiu. Em relatórios anteriores, o segmento de incorporação ele ficava negativo e trazia o resultado da JHSF para baixo. Mas é como eu expliquei na época, esse segmento aqui ele não gera uma receita a todo momento, tanto que ele não faz parte do segmento de renda recorrente, ele faz parte do consolidado, justamente porque a receita dele vem da transação de terrenos e das opções de compra desses terrenos e da inauguração de diversos empreendimentos. Então não é a todo momento que ele vai gerar receita para o fundo. E aqui você pode ver a segmentação entre produtos imobiliários e lotes. Então isso daqui ainda será construído ou negociado gerando lucro, e isso daqui será inaugurado. Então você tem essa proporção de atividade, ok? E por fim, vamos falar da estrutura de endividamento da empresa. Em 2024,
ela tinha uma estrutura de 84% da sua dívida no mercado de capitais e 16% em bancos, o que é excelente. Esse endividamento aqui ele é muito mais barato que o endividamento bancário. Em 2025, já passou para 92% e a empresa reduziu seu grau de alavancagem no segmento bancário. E a empresa fez um movimento perfeito. Você tem a duration, que é a duração das dívidas, o indexador a que essas dívidas estão atreladas. Quanto maior for o indicador duration, que é a duração dessas dívidas, melhor. Porque dívidas de longo prazo você consegue negociar e você consegue minimizar os aportes, as amortizações que você precisa fazer. E a empresa fez exatamente isso. A duration saiu de cinco anos para 5,2. Ela alongou um pouco o prazo do seu endividamento. E o indicador que essa dívida está atrelada, ele foi reduzido em 0,24 pontos percentuais. Saiu de 1,2% para 0,96. Então a empresa ela conseguiu reduzir o seu endividamento com o CDI, que é uma dívida mais cara, e aumentou o seu prazo de pagamento. É perfeito. E o grau de alavancagem, nós vimos que a empresa ela tinha um grau de alavancagem positivo de 1,9 vezes e agora ela tem um grau de alavancagem negativo de 1,25. E isso significa, como nós já falamos anteriormente, grau de alavancagem negativo não quer dizer ausência de dívida. Quer dizer que a empresa ela tem mais caixa do que dívida. Tanto que aqui a empresa mesmo fala que ela tem um grau de cobertura do seu endividamento de 7 anos, mais de 7 anos. Então a empresa ela tem total condição, com o caixa atual, de abarcar 7 anos para frente no seu grau de endividamento nas futuras amortizações. Então, pessoal, o que eu trouxe para vocês é uma empresa que apresentou simplesmente uma lucratividade nos últimos 12 meses de mais de 100%, tem um preço de cota na casa dos R$ 10, bem acessível, tem um PL abaixo de 10, na casa dos 3,6%, distribui dividendos mensais e é extremamente diversificada e com indicadores recordes em todas as suas atividades. Ela conseguiu crescer e expandir e melhorar a sua eficiência operacional e ainda de quebra reduziu o seu grau de endividamento, que hoje é negativo. Então você tem um combo perfeito de todos os indicadores, tanto financeiros, operacionais e endividamento. Eu quero trazer aqui para vocês uma excelente empresa que vocês precisam olhar com muito carinho. Muitas vezes a gente vai montar uma carteira e você pensa em bancos, elétrica, seguros, saneamento, telecomunicações. Não são esses 5 setores? Então, eu trouxe a JHSF que foge um pouco desse senso comum e é uma empresa que simplesmente apresentou uma rentabilidade estrondosa e que vai te pagar dividendos mensais. E com um pequeno plus, ela é gestora dos melhores shoppings do fundo imobiliário XPML, que é o melhor fundo imobiliário de shoppings da nossa bolsa. Então você tem um combo perfeito para você olhar para a JHSF com carinho e decidir se você quer ou não incorporar ela na sua carteira. Ok? Se você estiver até aqui, curta, compartilha, se inscreva no canal, manda esse vídeo para outras pessoas. Muitas pessoas podem estar procurando uma empresa para incorporar na carteira, como eu recebo muitas mensagens lá no Instagram. Se essa empresa é boa, qual empresa eu incorporo na minha carteira que vai rentabilizar em rentabilidade e em dividendo. Então deixa aqui nos comentários se você tem a JHSF na sua carteira, se você pretende investir depois que assistiu esse vídeo. Um grande abraço, valeu e bons investimentos.